Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Ed Cursos e na aula de hoje nós vamos aprender a criar mensagens de alerta. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também já se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. O nosso objetivo nessa aula é criar essas 4 mensagens aqui. Nós vamos usar essas mensagens em sistemas que a gente vai criar futuramente para alertar o usuário ou informar alguma coisa. Por exemplo, a mensagem vermelha a gente usa no momento em que aconteceu alguma ação errada. A mensagem verde é quando alguma ação foi bem sucedida. A mensagem azul é alguma informação neutra e a mensagem amarela é referente a um aviso ou algo que precisa de atenção. Então, utilizando essas mensagens de alerta, a gente consegue comunicar ao usuário o que está acontecendo no sistema. Para a gente desenvolver esse exemplo, eu vou vir aqui na pasta, onde a gente tem os arquivos que nós desenvolvemos durante o curso, e aqui eu vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de mensagem. Dentro dela, eu vou criar um novo arquivo de texto, vai se chamar mensagem.html. Agora eu vou criar mais um arquivo. Esse daqui vai se chamar mensagem.css. Eu também vou criar um arquivo que vai se chamar mensagem.js, que é para o JavaScript. E além desses arquivos, eu também vou precisar do arquivo que configura o sistema de grid, que a gente fez na aula anterior. Então eu vou voltar aqui nos arquivos do curso, aqui no sistema de grid, vou copiar o arquivo grid.css, vou vir aqui na pasta que a gente criou e colar ele aqui. Então aqui já tem todos os arquivos que nós vamos utilizar nesse exemplo. Agora eu vou abrir essa pasta no Visual Studio Code. Então aqui a gente já tem os arquivos. Eu vou abrir o arquivo HTML. Aqui nele eu já vou criar a estrutura básica. A linguagem vai ser pt-br. O título vai ser mensagens. E aqui dentro do elemento read, nós precisamos importar todos os arquivos que a gente vai usar nesse exemplo. Então, eu vou importar primeiro os arquivos de CSS, para isso a gente utiliza a tag link, o atributo rel já vem configurado certo, e aqui no href é só eu passar o caminho do arquivo. Como o arquivo está na mesma pasta, eu posso colocar ponto, barra, e aqui ele já mostra os arquivos que eu tenho nessa pasta. Eu quero primeiro importar mensagem.css, aqui embaixo eu vou importar mais um arquivo, vai ser o arquivo grid.css. E eu também já quero deixar configurado nesse arquivo que ele vai usar o arquivo mensagem.js, que é o JavaScript. Para importar o arquivo JavaScript, a gente utiliza a tag script e aqui no src dela a gente passa o caminho do arquivo. Então vai ser .mensagem.js. Então a gente já tem a estrutura básica e já tem o nosso arquivo HTML tendo acesso aos arquivos CSS e ao arquivo JavaScript. Aqui dentro eu já vou utilizar o nosso sistema de grid. Então primeiro eu tenho que criar uma div que vai representar a nossa linha. Então a class dela vai ser row, que vai ser a nossa linha. E dentro dela eu vou criar um grid que vai ocupar o espaço de 12 colunas, ou seja, a largura da tela inteira. Então eu vou criar aqui mais uma div com a class call-12. Então quando tiver numa tela grande, vai ocupar 12 colunas. Quando tiver numa tela pequena, então eu coloco call-s, ela também vai ocupar 12 colunas. Coloco aqui 12. E é aqui dentro dessa div que nós vamos inserir as nossas mensagens. A mensagem, ela também vai estar dentro de uma div. Então eu vou adicionar mais uma div. E a classe dela, a gente vai criar ainda, mas a classe dela vai se chamar mensagem. Dentro dessa div, eu vou apenas colocar um texto. Voltando aqui no exemplo, na primeira mensagem a gente tem esse texto aqui. Então eu vou copiar ele e vou colar aqui. Essa vai ser a mensagem que indica que alguma ação deu errado, ou seja, é a mensagem vermelha. Agora eu vou abrir esse arquivo no navegador para ver como está ficando. Perceba que ele deixou o fundo azul e o texto em branco e centralizado. Isso daqui foi configurado lá no arquivo grid.css. Então vou voltar aqui, abrir o arquivo grid.css e é aqui que a gente fez essas configurações. Relembrando que essa parte do CSS ela foi criada na aula anterior apenas para demonstrar como ficaria a separação das colunas do grid. Então essa configuração de background eu vou tirar, borda também não vai ter, a cor do texto também a gente não vai alterar e o text align também não. Então a única coisa que esse arquivo vai fazer é configurar as colunas.
Aqui eu vou aproveitar e já fazer uma pequena alteração. Em cada coluna eu vou aplicar um padding. Então aqui eu vou colocar a propriedade padding e vai ser um padding bem pequeno, apenas 5 pixels. Isso aqui é só para as colunas não ficarem grudadas umas nas outras. Voltando aqui e atualizando, então perceba que agora é apenas um texto que a gente colocou aqui. Agora nós vamos deixar essa div aqui igual a essa daqui. Então vou voltar aqui no nosso projeto. Agora a gente vai trabalhar no arquivo mensagem.css. Relembrando que aqui no HTML, na div que contém a mensagem, eu criei a classe mensagem. Então agora aqui no CSS eu vou definir o que essa classe vai fazer. Primeiro eu quero deixá-la um pouco maior, então eu vou aplicar um padding de 20 pixels. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que ele ficou um pouco maior, só que não dá para perceber porque o fundo dele é branco. Para aplicar a cor de fundo, eu vou vir aqui no HTML e além da classe mensagem, essa div vai ter a classe mensagem, tracinho, vermelha. Agora eu vou voltar aqui no CSS e vou definir essa classe. Ela vai definir a cor de fundo, então usa a propriedade background color. E a cor que eu estou usando, ela tem o código de cerquilha F44336. Agora se a gente voltar aqui e atualizar, perceba que já está bem parecido aqui com o nosso exemplo. Aqui a gente também percebe que a fonte está com a cor branca. E como essa é uma característica de todas as mensagens, aí eu venho aqui na classe mensagem. Vou definir a propriedade color, recebendo o valor white. Então tudo que é aplicado em todas as mensagens, eu coloco aqui na classe mensagem. E o que é aplicado a mensagens específicas, aí eu vou criar uma classe para cada uma. Por exemplo, aqui na classe que define a cor de cada mensagem. Além dessas configurações aqui, eu também quero aplicar uma margem na parte inferior das mensagens, para que elas não fiquem grudadas no conteúdo que vem logo abaixo delas. Então eu uso a propriedade margem, tracinho, bottom, que é na parte de baixo. Eu vou deixar também 5 pixels de margem. Se eu voltar aqui no exemplo e atualizar, então ele já está ficando bem parecido com o nosso objetivo. Voltando aqui no CSS, aqui no arquivo grid.css, eu vou fazer uma melhoria na configuração do elemento body. Além de alterar a fonte, eu vou também tirar todas as margens que ele tenha e também qualquer padding que ele tenha, eu vou deixar zerado. Assim a gente garante que não vai ter nenhuma margem e nenhum padding além daqueles que a gente configurar. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que ele tirou então a margem que tinha aqui nas laterais. Olhando aqui no nosso exemplo, agora falta o botão para fechar. Então aqui na nossa mensagem, é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou voltar aqui no arquivo mensagem.html e logo após onde eu escrevi o conteúdo da mensagem, eu vou adicionar um elemento chamado spam. Ele vai ser usado para a gente colocar aquele caractere que é um xizinho. Aquele caractere a gente consegue inserir utilizando o seguinte código: e comercial, a palavra times, ponto e vírgula. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que ele já colocou um xizinho logo após a minha mensagem. Agora eu vou configurar no CSS para que esse botão venha parar aqui na direita. Para isso eu vou aplicar uma classe ao elemento spam, vou chamar ela de btn-fechar-mensagem. btn-fechar-mensagem. Vou copiar essa classe, vou vir aqui no arquivo mensagem.css e definir o que ela vai fazer. Primeiro eu quero deixar aquele X em negrito. Para deixar um texto em negrito, a gente usa a propriedade font, weight, recebendo o valor bold. Também quero deixar ele flutuando à direita, então eu uso a propriedade float, recebendo o valor right, que é a direita. Quando o mouse passar por cima do botão, eu quero que ele seja transformado numa mãozinha. Para isso eu uso a propriedade cursor, recebendo o valor pointer. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba então que ele já veio aqui para a direita e quando o mouse passa por cima dele, ele já fica com o formato de uma mãozinha. O próximo passo é fazer com que quando eu clique nesse X, ele realmente feche a mensagem. Para isso eu vou voltar aqui no nosso projeto. Agora eu vou abrir o arquivo mensagem.js, que é o arquivo JavaScript. Aqui eu vou criar uma função, então eu uso o comando function. Eu vou chamar essa função de fechar mensagem. Abre e fecha parênteses e aqui abre e fecha chaves. Para essa função funcionar, eu vou precisar de um parâmetro que vai ser o evento que foi disparado. Então aqui entre os parênteses
eu vou receber o parâmetro event. Através desse parâmetro aqui, eu consigo pegar qual elemento que foi clicado, através desse comando aqui, event.currentTarget. Com esse comando, eu tenho o elemento que disparou esse evento. Mas aqui tem um detalhe, eu não quero pegar exatamente o x, eu quero pegar o elemento pai dele, que é essa div inteira. Para pegar o elemento pai, eu coloco ponto parent element. Então é o elemento pai dele, ponto. Agora eu quero fazer com que esse elemento seja escondido. Para isso eu vou alterar o estilo dele, então eu uso o comando style, ponto. E a propriedade que eu quero alterar é a propriedade display. Para deixar ele escondido, é só eu passar o valor dela para none. Assim ele vai ser escondido da tela. Agora eu vou copiar o nome desse método, vou vir aqui no meu HTML e vou chamar esse método aqui no elemento span, que é o nosso botão de fechar. Então no onClick, quando ele for clicado, ele vai chamar esse método, passando por parâmetro o event, que é o evento que ele disparou. Se eu voltar aqui e atualizar, agora quando eu clicar no X, ele escondeu aquele elemento. Voltando e atualizando, ele volta a ser exibido. E essa nossa primeira mensagem está pronta. Agora eu vou fazer as outras. Então, para aproveitar o nosso código, eu vou copiar essa div inteira que define a mensagem e vou colar logo abaixo. Para esse exemplo, eu preciso de 4 mensagens. Então aqui já tem 2, 3, 4. A primeira mensagem é a mensagem vermelha, então vai continuar desse jeito. A segunda é a mensagem verde, então vou colocar aqui mensagem tracinho verde. A terceira é a mensagem azul. E a última é a mensagem amarela. E eu também vou alterar o texto de cada uma. Então na segunda mensagem é esse texto aqui. Vou colar ele aqui. Na terceira é esse texto aqui. E na quarta, esse texto aqui. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que elas não apareceram porque elas não têm a cor de fundo definida, mas elas estão aqui, com o texto em branco, ocupando o espaço correto. Agora eu vou voltar aqui no arquivo mensagem.css e vou definir a cor de cada uma. Então lá a gente definiu a mensagem tracinho verde. Ela vai alterar a cor de fundo, background color. O código da cor vai ser cerquilha 4C AF 50. A gente também definiu a classe mensagem azul. Então eu vou definir ela aqui no CSS também. O background color vai ser cerquilha 2196 F3. E por fim, a gente definiu a mensagem tracinho amarela. Também vai alterar o background color. O código vai ser cerquilha FF 9800. Então agora aqui no CSS, todas as classes que definem a cor de fundo das mensagens já estão definidas. Se eu voltar aqui e atualizar, perceba que já tem a cor de fundo de cada uma. E clicando aqui no botão fechar, ele também já está funcionando. Na próxima aula, a gente vai fazer essas mensagens aparecerem automaticamente quando a gente clicar em um botão. E esse componente de mensagens a gente vai utilizar nas futuras aplicações que a gente vai criar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu like no vídeo e também já se inscreva no canal para não perder as próximas. E até a próxima aula!